A palavra religião foi escrita na Bíblia quantas vezes? Você sabe quantas vezes a palavra religião foi escrita na Bíblia? Você sabe identificar a religião que agrada ao Altíssimo Deus e Pai? A religião que você faz parte tem as características de Tiago 1, versículo 27? Caso não tenha, cuidado, você está andando em terreno perigoso. Você sabe quantas vezes o termo religião foi escrito na Bíblia? Você sabe identificar a religião que agrada ao Altíssimo Deus e Pai? Primeiro vamos ver se é verdade as pregações afirmando que religião é religar a pessoa com Deus. Religar é reconciliar. Vamos aos textos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E Coríntios 5, versículos 18 a 20. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 19. Como podemos observar com leitura honesta, não existe uma religião que nos religa a Deus. A única forma de sermos religados ou reconciliados com Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Sendo assim, todas as pregações afirmando que a religião nos religa a Deus, são pregações Nutella. Respondendo à pergunta inicial, o termo religião foi escrito apenas 3 vezes na Bíblia, e ainda mostra as características desta religião que é a de Deus. A religião de Deus não é identificada, segundo o que está escrito, não é pela placa por suas doutrinas ou por suas crenças. O próprio Cristo afirmou que é pelos frutos que conhecemos a árvore boa e a ruim. A primeira referência chama a religião de seita. Biblicamente e historicamente, seita é um grupo que tem discordância dos grandes grupos religiosos. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. Atos 26, versículo 5. A segunda referência é afirmando que os religiosos que não têm poder de domínio sobre o que fala ou que não têm controle no tom de voz, esse religioso está enganando a si mesmo. A sua religião é sem valor, religião inútil, religião vazia e religião falsa. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A terceira referência sobre religião é revelando as verdadeiras características. Características essas que já mostrei para alguns religiosos. Esses religiosos usaram desculpas esfarrapadas para não crer em hipótese alguma nestas revelações escriturísticas. A religião considerada pura e imaculada, ou seja, a religião verdadeira para Deus o Pai Eterno, não está envolvida com o pecado. Se olhar para as placas religiosas, é triste a situação e quando alguém se levanta contra o pecado, as religiões têm essa pessoa como radical ou inimiga da igreja. 2. A religião verdadeira cuida das viúvas, não interessa se ela é aposentada ou não, mas o que as religiões fazem é apenas explorar dízimos e ofertas delas. Quando elas caem em desgraça, a primeira coisa que as religiões fazem é virar as costas para elas. No bairro Vila Nova, uma senhora ficou viúva e ficou em uma situação difícil. O pastor foi na casa dela e tomou a aliança da viúva, alegando esse pastor que a irmã estava com o dízimo atrasado. Isso é diabólico. 3. A religião verdadeira cuida dos órfãos, não interessa se ele está ou não em um abrigo, mas o que as religiões fazem é apenas ignorar a existência deles. A única religião de forma certa ou não que cuida dos órfãos é a Igreja Católica. Diga o nome de uma religião protestante que tem abrigo ou cuidado com os órfãos.
Não existe uma. 4. A verdadeira religião não se envolve com as corrupções do mundo. Diga o nome de uma que não tem costumes ou postura mundana. Não há nenhuma. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, versículos 26 e 27. Surgem logo os santarrões de plantões afirmando: na Igreja de Deus tem joio e trigo. Essa desculpa usada é para proteger e promover o pecado dentro da Igreja. Se for verdade, Jesus mentiu quando afirmou que o joio e trigo foram plantados no mundo e jamais dentro da religião de Deus. Não há um texto bíblico afirmando que na religião de Deus existe joio e trigo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, versículos 37 a 39. O problema é que os teólogos não ensinam que a religião verdadeira não é uma organização religião. Também não ensina que a verdadeira igreja não é o prédio, e sim, a pessoa. Se na igreja que é a pessoa tem joio e trigo, é porque essa igreja adora a Deus e demônios. Se na igreja que é a pessoa tem apenas trigo, é porque essa igreja é pura e imaculada, cuida das viúvas e órfãos. Significa que essa igreja não está contaminada com a corrupção do mundo, ou seja, essa é a igreja verdadeira de Deus. Pergunto: a religião que você faz parte tem as características de Tiago 1, versículo 27? Caso não tenha, cuidado, você está andando em terreno perigoso. Este é o único caminho seguro, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. Portanto, sejamos a religião verdadeira de Deus. Ter uma ou duas características não valida a religião diante de Deus, a tua religião ou a tua religiosidade. Tem que ser tudo. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.